amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores. Todo mundo sabe que o meio gospel é repleto de novidades. Vira e mexe, nós vemos aí alguma polêmica, principalmente envolvendo aí pastores de peso, como por exemplo, Silas Malafaia. Ele é alguém que sempre está envolvido em alguma polêmica. Entretanto, tem uma treta um pouco antiga que teve entre Silas Malafaia e o pastor Paulo Júnior. Você se lembra? Bom, se você não se recorda, vamos trazer aqui alguns detalhes mirabolantes dessa peripécia. Fica com o baixinho até o final do vídeo. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espem bem para essa peripécia. Não sei se vocês perceberam, mas estamos tentando aí manter um ritmo de vídeo todos os dias às 17 horas. Se você apoia essa iniciativa, comenta aí o que você acha. Vídeo todos os dias às 5 da tarde. Bom, vamos aí agora ao contexto da peripécia. Eu acredito que vocês devam se recordar que em meados de 2013 até 2015, o intitulado Movimento Desigrejado ganhou uma força avassaladora nas redes sociais. Com isso, ele também ganhou uma forte simpatia com um outro movimento. Sim, o movimento reformado. E um dos ícones aí na época era ninguém menos do que o pastor Paulo Júnior, principalmente por conta de suas ministrações que iam de encontro à famigerada teologia da prosperidade. Todo falso profeta, todo aquele que distorce a verdade, que engana, como esses abutres que estão na igreja brasileira, eles são tipos de um anticristo. Me recordo que na época viralizou também um vídeo onde aparecia alguns trechos da ministração justamente do Paulo Júnior e também alguns trechos da ministração do pastor Silas Malafaia em resposta ao Paulo Júnior. Eles são anticristos. Agora no Brasil tem um grupo em defesa do Evangelho. Agora a elite gospel. Quem colocou esses caras como juiz da igreja evangélica brasileira? Quem é você para falar de pastor e citar nome? Vá lavar tua boca, que tu nem tirou a fralda no evangelho. Amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que se prega hoje na TV? Uma fábula. Onde é que você tava? Tava o quê? Falando mamã, papá? Aprendendo a engatear? Quando eu já tava tomando paulada de ímpio e com briga na justiça por defender princípio evangélico. Onde é que você tava? Quem é você para citar meu nome? Sempre houve essa raça de falso profeta. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Querido pastor, eu não vou dizer que você é um caído, você é um homem de Deus. Mas você está entrando numa das coisas mais perigosas ao citar nome de pastores e dizer que são hereges. Você está mexendo com gente que Deus levantou. E eu não sei o teu fim. Mas quem você cita é gente que tem sucesso no ministério e que Deus tem aprovado a chamada. Você ainda tem que provar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura não é de Deus. Tem cara que precisa aprender uma coisa e fica uma meia dúzia de crente, desculpa, recalcado, invejoso, que é crente que não quer obedecer pastor.
que gosta de falar de pastor na internet, gosta de atacar a igreja. Aí esses caras conseguem arrebanhar esse bando de Zé Bobão, metido a esperto, que são medíocres e que estão dentro da igreja. Eu sei que na verdade alguns riem para não chorar, porque já bebeu tanto desse livro. Agora, o que poucos sabem é por que Silas Malafaia fez questão de trazer essa resposta. Ué, Malafaia foi tão achincalhado assim nas redes sociais desde 2013 e somente em 2017 ele respondeu? Sim, exatamente isso. E por que Silas Malafaia decidiu responder mais ou menos em 2017? Pelo simples detalhe que os negócios do pastor Silas Malafaia não estavam indo muito bem. Até antes dessa treta toda começar, o pastor Silas Malafaia, além de ter um negócio muito bem aí no ramo gospel, tanto no ramo da música quanto na publicação de materiais para o mesmo, as coisas pareciam que tinham mudado. Eu vou explicar de uma forma mais prática. Na época, a Central Gospel estava indo de vento e popa com muitos cantores, não só louvando, mas também, lógico, vendendo seus CDs, DVDs, enfim. À época a coisa estava indo muito bem. E também a publicação de muitos livros que era da editora Central, acho que é a editora Central Gospel, se não me engano. Enfim, a editora do Silas Malafaia ia muito bem, obrigado, na época. Só que aí teve o problema. Além do advento da internet, o confronto e a queda de números, justamente porque muitas pessoas estavam se simpatizando com o movimento desigrejado e também reformado. Aí então Silas Malafaia, vendo que essa pregação que ele fez no culto lá, agindo dentro do ad hominem, sem nenhum tipo de argumentação sólida, não estava indo muito bem, ele decidiu fazer um vídeo especial respondendo Paulo Júnior. E lógico que, aproveitando a ênfase, ele faz, é a única vez que eu me recordo, aliás, tem só mais uma outra vez, né? Mas foi uma das poucas vezes que ele fez aí uma referência também a uma outra figura icônica do meio gospel, o pastor Caio Fábio. Se liga só aí o que ele disse. Eu não vim aqui falar mal de pastor nenhum. Eu não vou falar mal do pastor que aí é o que encabeça a questão de em defesa do evangelho. Ele é um homem de Deus, está equivocado. O que eu lamento é que tem muita gente que segue isso. Gente que tem bronca de pastor, recalcado, invejoso, ok? Caído por causa de pecado ou até por causa de erro de pastor, que se aproveita disso para meter o pau em pastores. Vou dizer aqui uma coisa. Eu sou pastor há 35 anos. Quase a sua idade, colega. Que você tem de vida, eu tenho de pastor. Falta poucos anos para que isso acontecesse. Em toda a minha história, eu sempre tive uma voz profética. Eu só citei negativamente o nome de um pastor, de um líder. Por causa de quê? Porque ele usou redes sociais, ele é um cara muito influente e poderoso, para dizer, insinuar que em 2010 eu fui comprado na eleição presidencial pelo Serra. E ele também disse que 99% dos cantores são endemoniados, e eu tenho muitos cantores da música gospel, membros da minha igreja. Aí eu citei o nome dele para dar uma resposta, mas eu não dou. Eu não cito nomes, eu falo de teses. Não cito nomes, que é muito temerário. Eu estou falando isso, irmão, porque já não bastasse ímpio e os filhos do diabo para nos acusar, agora vem um pastor nos acusar daquilo que não tem prova, daquilo que é calúnia e que é difamação. Provérbios 10:18 diz que o que difama é insensato. Tem gente enganada. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem constituiu vocês como juiz da igreja brasileira? Quem foi? Quem são vocês para dizer quem é ético, quem não é ético, quem está certo e quem é herege? Eu já vi esse filme. O Brasil teve um grande líder que eu admirava muito, um cara inteligentíssimo. Começou a dizer quem estava certo e errado na igreja evangélica. Hoje,
está no ostracismo, está destruído. Um outro, esse outro, eu fui na igreja dele há 30 anos atrás, preste atenção que eu estou te falando. 30 anos atrás, em Fortaleza, ele tinha mais de 3 mil membros naquela época. Naquela época, eu era secretário de missões da Assembleia de Deus. Hoje, é um complexado, recalcado, vivia pegando livros e dizendo, Benihim, na página 200, falou isso e aquilo. Pegando trechos do que os pastores falavam em livro de 300 páginas. Eu quero dizer que o único livro que eu concordo 100% é a Bíblia. Agora, discordar de algumas posições de pastores e chamar de herege tem uma distância monumental. Esses dois pastores, caras inteligentíssimos, um está arrasado, não tem crédito, eu até oro por ele, boto um monte de vídeo falando mentira e calúnia a meu respeito, eu nem respondo. O outro está frustrado, escreveu um troço na rede social que eu fui orar por ele, frustrado no evangelho, arrasado, tá com pinta de depressivo e angustiado. É o final. Eu nunca vi ninguém que julgue homens de Deus terminar bem, porque quem nos julga é o Senhor. Esse digno pastor, que é um homem de Deus, vou fazer algumas perguntas. Quando você nem tinha tirado as fraldas direito, eu já estava na televisão combatendo aqueles que queriam perseguir a igreja evangélica. Quando você tinha lá pelos seus 12 anos, eu já tinha processo nas costas por defender os nossos interesses. Não é defesa minha pessoal, não. Por defender princípios nossos. Eu nunca vi você, colega, falar dos corruptos da tua cidade, você que é do interior. Que tal você começar a apontar e dar nome aos corruptos da tua cidade, da tua região, do teu estado e do Brasil? Que tal você dar nome? Eu quero ver você mexer com essa gente, dar nome de ímpios corruptos. Eu nunca vi você lutar contra esses que querem destruir família, querem destruir igrejas. Eu já tive em várias manifestações, nunca te vi. Nunca vi você lutando por isso. Falar de pastor é mole, porque a gente não vai te processar. Eu não vou processar pastor. Então é fácil falar de pastor, sabe? É muito fácil. E eu lamento, eu fico triste. Mas é claro, também depois, o pastor Silas Malafaia decidiu dar aí alguns conselhos e recomendações para o pastor Paulo Júnior. Mas chegar diante de um povo, gravar um vídeo, botar na internet, Silas Malafaia, herege, Miles Monroe, herege, Mike Murdock, herege, Benihim, herege, aí vem citando, né? Miles Monroe, herege. Sobre que pressuposto você está falando isso? Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído. Porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. Sabe por que eu estou dando esse alerta? Porque eu acredito que você é um homem de Deus e até um cara sincero, mas está equivocado. E a pior coisa é ver crentes difamando e caluniando o pastor. E você está contribuindo para isso. E Deus vai cobrar você isso. Eu estou dando aqui um alerta. Porque Deus não constituiu ninguém aqui como juiz da igreja. Ele é que é o juiz. Quem aqui tem moral para ficar apontando quem é ético e quem não é ético? Eu posso criticar comportamentos. Eu posso criticar teologias. Posso. Agora, definir que alguém é herege, eu vou te contar. Tem que ser desprovido, mas muito desprovido de senso. Eu estou dando essa palavra e fica aqui meu protesto, a minha indignação, sabe? Porque, meu irmão, tá aí os ímpios aí querendo me detonar, tá aí a maldade. Já tentaram caçar meu registro de psicólogo 5 vezes, eu ganhei. 4 vezes questões arquivadas no Ministério Público. Uma que eu ganhei, o procurador foi lá e recorreu. Ainda tá em julgamento. Você sabe o que é fácil?
Falar de crente é fácil, gente. Falar de pastor é fácil. Eu quero ver é questionar a sociedade corrupta. Eu quero ver é questionar esse mundo mergulhado na devassidão. É isso que é. É isso que é. Aqui é que está a história. Agora, falar de pastor é uma vergonha. Induzir crentes que não querem se submeter à autoridade pastoral, que tem espírito de independência, que não suportam estar debaixo de liderança, motivar esses caras para isso, usar rede social para atacar a igreja e pastores. Vamos ver o final. Eu já vi esse filme e quem fez isso hoje, fez no passado, talvez ele ainda era garoto. Ele era garoto, devia de ter uns 10 para 12 anos, quando esses caras eram os ases na igreja evangélica brasileira e hoje estão destruídos, desmoralizados. E cuidado, cuidado, e eles eram homens de Deus, íntegros. Eu não estou dizendo que você não é íntegro, mas cuidado, cuidado, colega. Você está entrando num caminho que pode destruir teu ministério. E não diga, esse grande líder, eu alertei ele, ele debochou quando eu falei, cuidado, que você está combatendo contra gente que Deus chamou. E aí vai dar conta, Deus não é a pessoa. Eu queria deixar isso aqui bem claro, mas muito claro para todos vocês. Eu acredito que o Silas Malafaia sentiu um peso gigantesco no bolso dele. E quem é que toca no bolso do ungido do Senhor e fica impune? E ele, vendo que o castelo dele estava desmoronando, viu que era necessário dar uma resposta à altura. E eu particularmente vejo que Silas Malafaia, além de ser um excelente estrategista, eu acredito na possibilidade de que ele tenha estudado alguns livros de estratégia. Porque a lei de número 9 do poder, ele segue fielmente. Eu sei que muitos vão perguntar o que quer dizer a lei de número 9 da lei do poder. É que você deve vencer não só com o diálogo, mas também com exemplos. Deixa eu citar uma história aqui rapidinho, só para vocês entenderem a contextualização. O prefeito de Florença, Soderini, tinha comprado uma pedra para fazer uma escultura e uma pessoa acabou fazendo uma besteira lá e ela foi arruinada. E não tinha como trabalhar nessa pedra de modo algum. E ele, como prefeito, era um homem muito truculento e não aceitava que ninguém o corrigisse de forma alguma. Ele era um homem que dizia sempre a última palavra. E as pessoas, com dó da pedra, que foi um dinheiro muito caro e não queriam perder o material, decidiram fazer com que a pedra tivesse uma outra utilidade e chamaram uma pessoa da época que era muito famosa, um excelente escultor, Michelangelo. Então Michelangelo foi lá e viu que a pedra dava para se restaurar, fazer uma obra, uma escultura de Davi, impondo uma espada, aliás, uma funda. E ele, vendo que isso estava indo de vento e popa, Soderini, o prefeito, quis colocar defeitos. Chegou o dado momento, olhou para a escultura e falou, tá indo bem, mas e esse nariz aí, tá muito grande. E Michelangelo, muito esperto, ao invés de fazer alguma modificação que ele saberia que iria arruinar a obra, ele já era um homem experiente, fez o quê? Chamou o prefeito, falou assim, pega um negócio ali para mim que eu vou trabalhar aqui, já já a gente volta a conversar. Fingiu que estava esculpindo, deixou cair um pouco de pó da mão, batendo com o martelo, e chamou o prefeito para um outro ângulo e falou, e aí, agora o que o senhor acha? Ele falou, nossa, ficou uma maravilha, tá perfeito o nariz agora. Ou seja, trocou ele de perspectiva. Mesmo estando com a razão, decidiu não bater boca. E eu acredito que o Malafaia, vendo que a primeira postura dele não deu certo, decidiu fazer essa outra. Foi sim uma estratégia de gênio, porque a partir de então, o pastor Paulo Júnior parece que ele se calou. Mas aí teve um outro episódio que Paulo Júnior decidiu fazer um comentário aí que reacendeu o segundo round dessa treta. Bom, mas se você quer que eu faça o vídeo mostrando o segundo round dessa treta para relembrar vocês, deixa aí nos comentários que eu prometo que em breve trago o segundo vídeo. Obrigado, família, mais uma vez um carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!